O pacto religioso, ele produz frequentemente a emissão de juízo sobre a vida das pessoas. E fulano, quem é ele? É um desacertado. Olha, não tem obra. O preconceito, ele ganha raízes. As pessoas são rotuladas, na maior parte das vezes, na maior parte do tempo, e não possuem chance de recuperação, uma oportunidade para as suas vidas. Eu perguntaria aos irmãos, isso às vezes acontece no nosso meio? Isso às vezes acontece nas nossas igrejas? Pois se acontece, trata-se de um pacto religioso. A pessoa, quando chega na igreja, muitas vezes se depara com este pacto religioso. Ela não consegue ver Jesus. Ela não consegue diferenciar a obra do Espírito Santo daquilo que é religião. E no seu coração ela até acha, olha, a religião Maranata é uma religião bonita. E ela gosta da religião. Ela se afeiçoa às práticas, às liturgias, aos costumes. E ela até permanece. E a igreja até cresce. Mas ela não enxerga Jesus. Ela não consegue ver Jesus. Ela entra na igreja cristã Maranata, mas não consegue entrar no aprisco, ela não consegue desfrutar dos benefícios daqueles que estão em contato permanentemente com o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Ela se depara muitas vezes com o farisaísmo, o amor fingido, a hipocrisia, normas, regras, ritos e liturgia. E ela vive naquele meio e ela faz um pacto com aquela religiosidade. Um pacto pervertido. E ela acredita que aquele pacto é com a obra. Só que no seu coração, a obra não é outra coisa senão o apelido da Igreja Cristã Maranata. Quantos existem no nosso meio e que entendem a obra como o apelido da Igreja Cristã Maranata? Mas é a religião visível, é aquilo que se vê. Apaga-se totalmente a figura do Senhor Jesus, que é invisível. E o pior, o mundanismo, ele está acobertado por todas essas coisas, por todo esse pacto religioso, porque não existe temor de Deus, existe apenas liturgia, existe apenas pacto religioso. As pessoas fazem então um pacto com o instrumento musical que ela toca. Se ela não pode tocar o instrumento musical, ela sai da igreja, ela deixa o Senhor, porque o pacto é com o instrumento musical. Ela faz um pacto com um grupo de louvor. Eu quero ser do grupo de louvor. E a sua vida é o grupo de louvor e nada mais. Não há revelação do Espírito Santo, não há santificação na sua vida, não há busca, não há um renovar constante, não existem as experiências. Existe apenas o grupo de louvor. Existe aquela que tem função com um pacto com a função de coordenadora, autoridade, posição na igreja. Existe aquele que diz, pastor, por favor, pode me tirar de qualquer função, mas não me tira do Manaim, porque eu gosto tanto da sopa do Manaim. É o pacto com a sopa do Manaim.
tudo menos isso. E por aí vai. Faz parte de um pacto religioso. Dentro desse pacto religioso, existe a expressão da autoridade humana. Você me respeite porque eu sou o diácono. Olha, você sabe com quem você está falando? Eu sou a coordenadora. Coisa humana. Coisa religiosa. Como se a autoridade de Deus tivesse origem em hierarquia, em escalonamento de poder humano. Essas pessoas que assim entendem, fazem de tudo para não perder a sua função, a sua posição. Possuem um pacto com religiosidade, mas não um pacto com o Senhor Jesus. Estabelece-se ainda um pacto com a carreira eclesiástica. Talvez o pacto mais nefasto e mais indesejável daqueles que, do ponto de vista religioso, muitas vezes se estabelece no nosso meio. O pacto com a carreira eclesiástica é a atitude humana daquele que bajula o pastor para ser obreiro. Daquele que se transforma quando o ministério da igreja muda, ele muda de atitude. Como se não tivesse personalidade própria, mas com um objetivo: alcançar o diaconato, atingir uma projeção pessoal. Porque isso faz parte da ideologia, isso faz parte do pacto que é religioso. E não se vislumbra outra coisa. Do ponto de vista racional, isso se compreende. Mas isso não é pacto com o Senhor Jesus. Ao invés de dizer o Senhor é meu pastor, o pastor é o meu Senhor. E assim vai. Existe o pacto religioso também com a autoimagem. Há quem diga que existe um perfil Maranata. Olha, o perfil da Maranata é assim. Existem pessoas que vivem se oprimindo a si mesmas, pessoas que oprimem a própria família, que fazem coisas que o Senhor não solicitou, que o Senhor não pediu. Tudo isso para viver dentro de um perfil que o pacto religioso impõe às pessoas. Uma padronização que o pacto religioso impõe às pessoas para que elas possam ser aceitas pelo meio em que convivem. Então, se o costume na igreja, se o perfil manda ter 2 coletâneas, a pessoa tem 2 coletâneas.